Boa noite, gente! Muito bem-vindo a todos. Caio, Tava só, tava só ouvindo a musiquinha. eu não podia deixar de trazer essa música muito maravilhosa, né? Muito legal. You make me feel. Exatamente. É... Essa foi em homenagem a essa quinta-feira de feriado, assim, que parece que é dia de trabalho, mas assim, Hoje é feriado? aqui no Espírito Santo, disseram que é feriado. Ah, tá. Eu nem tô sabendo se é ou não, entendeu? Para mim, Eu não sei o que é feriado, não sei o que é pandemia, não sei o que é nada disso. eu também sei não. Meu negócio agora é só produzir conteúdo, entendeu? Porque eu sou dessas. Aí E, é bom, é bom. e me conectar com gente top, porque a gente gosta, né? Tô vendo. Hoje eu tive uma oportunidade de dar uma olhada lá no teu Instagram, que eu sou novo nesse negócio de Instagram, né? E Aham. você tá cheio de live lá, cheio de coisa muito legal. Eu tô assim, meu filho. Eu tô que tô, Assim é bom, é bom, é bom. né? É que você E faz um trabalho, né? Alguma coisa assim, não é? eu sou coach de Essa empoderamento feminino. E eu tenho um trabalho chamado Ateliê da Alma Feminina, que está acontecendo no Instagram. Mas antes de acontecer no Instagram, acontecia presencial e pelo WhatsApp, porque há um suporte Hum, emocional. Começou, né, como um suporte emocional para mulheres, especificamente. Aí eu tive que arrumar a legal. embalagem, fazer coach, fazer umas coisinhas e tal, para poder embalar o produto, né? Mas eu até assim, eu sou péssima vendedora, tá? Tem que melhorar. Eu para me vender assim não é uma coisa muito fácil, mas assim, eu acho que eu prefiro ir pelo viés da conexão. Quando você mostra o que você é, é como a Clarice Lispector disse, né? Ou toca ou não toca. Quem Pronto. quiser Quem quiser se conecta, quem precisa se conecta e tem resultado. E a gente não precisa ficar martelando, batendo na tecla, tentando provar as coisas. E foi por isso que eu coloquei eu fixei esse tema bem provocativo aí, né? Dores no corpo e na É, alma. Para sim, filosofar. legal, Mas, legal. mas, ô Caio, eu quero que Senhora. a gente fala bastante. Tem muita coisa para a gente falar. É, E eu já quero te agradecer pela sua generosidade, porque Eliana, ó, a gente está ficando famosinho, tá? Nós estamos blogueirinha agora. É, eu quero te agradecer pela sua generosidade. Teve uma repercussão muito boa a nossa live, tá? Porque que todo bom. mundo que assistiu gostou. Onde vai esse moço lindo de nome Caio Coro? Você vê, né? Você vê. Então, teve uma repercussão. Margarete, olha que top, gente. Teve uma repercussão muito boa, as pessoas gostaram. E, novamente, a minha irmã virou para mim e falou assim: Você ficou que nem criança. Ai, fiquei, nossa. Eu trouxe muita gente para nossa live. Eu fiquei assim, quando você ia dando as explicações, eu ia me conectando com um monte de gente. E, sério, Sim, cara, olha, foi incrível, foi muito é legal. legal. E, assim, eu não quero falar mais. Eu quero que você possa aí destrinchar esse trabalho maravilhoso que você faz. Eu queria começar com... Ei, Ricardo, que legal! Gente, Boa é, eu noite, boa queria, noite. eu queria que você desse nessa introdução, que você falasse sobre o seu livro, que aquele dia a gente não falou, você não falou, eu não sabia. E aí, no Hum, final, não, eu quero agora que você comece, você fale do seu livro, do seu trabalho, tá? é. E daí a gente começa falando das questões que algumas pessoas já me mandaram, né, via WhatsApp. E as pessoas que forem entrando, que quiserem perguntar, vai colocando aí suas perguntas, vai mandando. E bora começar. Porque já tem 7 minutos que a gente está aqui. É rápido aqui. É rápido. Então, se você quer que eu fale do livro especificamente, na verdade eu vou fazer uma série de livros, porque não existe tá, um material, digamos,
confiável, ou um material que abranja só a psicossomática. Aliás, minto, existe, por exemplo, o Val Capelli e o Gasparetto, que fizeram Metafísica da Saúde, que tem muito a Uhum, ver com a psicossomática. Tem a Cristina Cairo, que também é bem sim. conhecida, uma autora bastante conhecida. Só que Uhum, a visão que eles têm disso é uma visão, um é mais pro lado espiritual mesmo da coisa, certo? A sim, metafísica da saúde. E a Cristina Cairo também para um lado, digamos, mais, como é que eu vou explicar? Uma visão mais pessoal dela, certo? sim, sim. Do que é a psicossomática e tudo mais. Tanto que ela fala, o corpo fala, né? Fala com a gente e tudo. A visão que eu quero dar nesse trabalho é uma visão talvez um pouco mais científica, para que as pessoas, até do meio científico, comecem a entender que isso não é metafórico só, isso não é só uma coisa, digamos, bonitinha, certo? É uma coisa Uhum. real, verdadeira, e que é assim que nós funcionamos. E se você abrir no Google qualquer doença hoje, qualquer não, tá? 95% das doenças, e procurar lá causa da doença, certo? Você vai encontrar a seguinte frase: as causas são desconhecidas em 95% das doenças. Isso qualquer um pode fazer essa pesquisa, tá? Eu convido todo mundo a Ah, fazer essa pesquisa. Porque a causa mesmo específica de como começa uma doença autoimune, de como começa um câncer, de como começa qualquer tipo de doença, ninguém sabe ainda. A medicina ainda não chegou, ainda não descobriu. Ela sabe a partir do momento que aconteceu a coisa, para frente, todo o processo de adoecimento e tal, ela sabe. A causa, ela não sabe. Ainda não é que não sabe, tá? As teorias que existem ainda não são aceitas pela ciência. E são justamente essas teorias que eu estou passando aqui para vocês, verdade. entendeu? Muito, muito verdade isso. Muito verdade. Porque eu tenho É muita isso dificuldade. aí. Tá. E no final das contas, esse livro não, são esses livros, que é uma série de livros, tá? Vai Uhum. dar aí uns 7 livros, mais ou menos, é falando justamente desse lado nosso, certo? Do adoecimento e tal, das causas desse adoecimento, e de uma forma mais científica mesmo, entendeu? Explicando como é que funciona o processo, sistema simpático, sistema parasimpático, ou seja, vai ser uma leitura tanto para leigo, tá? Quanto para profissional, mas que dê uma visão mais científica da coisa, e não só uma visão mais metafórica ou mais espiritual. Quero a coleção completa. É. Pode deixar. Eu já devia ter saído esse livro. Aham. É porque por causa dessa pandemia, eu não sei por que tá demorando para liberarem a venda mesmo, entendeu? Porque ele já está pronto, o primeiro Ah, que já está legal. pronto para ser liberado e tudo. Né? E eu estou me agitando na cadeira aqui. Peraí. Eu Não, fiquei o dia inteiro sentado. você é o dono da live. Pronto, falei. Tranquilo. Então, o livro é isso. Eu acho que seria legal mesmo. Obrigado pelo espaço também, né? E pela divulgação, que isso sempre ajuda bastante. E assim que ele sair, pode ter certeza que a gente vai divulgar e tal. E a gente marca uma live para falar dele. Tal. Aí eu acho Ô, legal. aí já tem mais gente esperando. Que é bacana. Tem, tem. Lá no grupo também, se eu posto lá, se eu falo do livro, todo mundo pergunta quando que vai sair, quando que vai sair. Não, mas um trabalho como esse, Caio, eu acompanho o seu trabalho, na verdade, como participante do grupo, já há bastante Uhum, tempo. Até por causa que esse assunto me interessa muito. Porque o que acontece? No meu atendimento específico a mulheres, aquele dia eu coloquei assim, isso para mulheres. Mas só que, como você mesmo disse, não é só mulheres, né? Tem muita gente que está tendo esses mesmos sintomas e tem uma variedade de sintomas. E tudo, na sua maioria, a origem é emocional e as pessoas tratam os sintomas e não resolvem. Então, o uhum, meu, o meu intuito, quando eu consegui me conectar com você, foi justamente isso, poder estar proporcionando para um público leigo, né? Como eu, esse conhecimento que é tão maravilhoso. Então, quando as pessoas têm esse saber, quando elas automaticamente elas sabem disso, porque eu vou falar por mim, eu já resolvi muita coisa com o autoconhecimento e com a terapia. E sim. assim, coisas assim, do arco da velha, tá? Uhum. Várias questões. Não vou falar do meu problema, eu quero pegar os outros agora. Entendeu? Então, por isso que eu fiquei tão curiosa, tá? Foi Sim. tão interessante ter conseguido trazer você para essa live, para nossa live, nosso espaço. Inclusive, a gente fechou de que
que nós faríamos 3 lives, né? Eu queria que na próxima, por exemplo, você pudesse comentar um pouco do seu processo, do seu atendimento terapêutico, os caminhos Tá. possíveis, né? Mas hoje a gente quer falar dos sintomas. E eu tenho um na fila que já está esperando, assim, desde a semana passada. Tireoide. Isso Tiroide. complica muitas mulheres. E, assim, eu queria que você triturasse esse tema aí para mim, fazendo um favor, uma gentileza, uma caridade. Tá. Ajuda a gente. Não precisa tanto, não. Eu vou falar aquilo que eu sei, né? Eu sempre falo isso, eu vou falar aquilo que eu sei. A Sim. tiroide é uma glândula, certo? Como outras do corpo, que fabricam hormônios. É legal, eu adoro falar de hormônio, não sei por quê. Faz parte. Mas eu gosto também de explicar. O que que é um hormônio? O hormônio ele é um mensageiro, tá? Dentro do nosso corpo. Então, toda vez que você precisa, que acontece alguma coisa no organismo, tá? O cérebro, o sistema nervoso, manda uma mensagem para as glândulas para que fabriquem determinados hormônios. E esses hormônios são tipo mensageiros, eles vão levar todos os comandos para as células para Uhum. dizer para elas o que elas têm que fazer. Então, uma coisa muito que muita mulher conhece é o ciclo menstrual. Por que que Sim. nessa época fica tudo doido, né? Porque tudo é preparado, tudo fica voltado para esses processos, tá? Do ciclo menstrual da mulher. Então tem toda uma produção de hormônios, que é para dizer, olha, agora faz isso, agora faz aquilo, olha, agora não veio o esperma, então agora vamos ter que botar tudo para fora, tá? Tudo isso, essa conversa que eu tô tendo agora com você é feita através de hormônios no corpo, tá? Muito top. Então, até chegar, por exemplo, o dia da melhor, o dia que a mulher está ovulando, por exemplo, e tal, foi o hormônio para lá comunicando às células de que o óvulo está pronto para ser fecundado e tal. Deu para entender que é mensageiro? Tá? É isso que ele faz, o hormônio. Da mesma forma, a tiroide produz determinados hormônios. Lá atrás, ela é muito importante na nossa fase de crescimento, é muito importante em uma série de processos, desde o nosso nascimento até mais ou menos a puberdade, a adolescência, a fase adulta. Daí para frente, ela fica mais, digamos que, focada, tá, em outras funções, que não essas de crescimento, não essas do crescimento normal nosso. E eu falo que a tiroide, para explicar de uma maneira mais leiga, digamos assim, ela vai falar dos nossos processos defensivos, tá? Tiroide Hum, é escudo em grego, tá. tá? Então imagina que seja o seu escudo, a sua defesa perante o mundo, como você encara o mundo, tá? Em relação à tua defesa. Então, quando você tem um hipotiroidismo, certo? Significa que você passou por muitas situações de submissão na tua vida. Cara, Aonde? Então, imagina um escudo, você baixou teu escudo, baixou tuas defesas e aceita tudo que vier, tá? meu Deus. É isso aí. Então, a pessoa sente a vida dessa forma, ela pensa dessa maneira, certo? De que ela não tem como se defender, vamos dizer, das coisas, tá? E essa sensação maior, a nível mental, emocional e também físico, vai causar uma hipo nela. Quando ela tem uma hipertiroidismo, isso. Quando tem o hiper, significa que ela está com o escudo levantado e com a espada na mão. Ela está se defendendo de tudo ou de todos. Por quê? Porque ela passou muita humilhação na vida. Ela se sente Nossa. extremamente humilhada. É. Então, ela vai se defender contra tudo e contra todos. Quem tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo, quando vê e lê ou escuta isso que eu estou falando, se identifica na mesma hora, certo? Porque é justamente como ela encara a vida, como ela encara o mundo. Então, essa maneira de pensar tá, na vida, seja com o escudo totalmente baixado ou com esse escudo totalmente levantado, é só para entender melhor, tá? O processo que depois acontece científico lá. É o que vai fazer com que ela tenha uma falta desses hormônios, certo? Ou seja, a falta de hormônio não vai haver reação da parte dela, percebe? Não Uhum. tem mensagem, certo? Ela diz para o corpo, não reaja, certo? Não tem que reagir, aceite as situações. E ao contrário, quando é a hiper, ela está sempre se defendendo de tudo e de todos. Então ela tem uma hiperprodução de hormônios, que ela está se defendendo o tempo inteiro. Nossa, até eu gostei Ó, dessa explicação. não, eu tô aqui porque é tão importante validar isso, porque o que acontece?
essa pergunta sobre a tireoide é de uma pessoa que eu estou mentorando. É. E na nossa mentoria, eu faço uma análise comportamental. E na análise comportamental dela, deu exatamente isso que você está explicando, Sim. assim, em gênero e grau. Ela se. A minha fala com ela foi assim: que ela se diminuiu para encaixar-se. Foi isso que eu falei com Sim. ela. Passivamente, ela diminuiu, ela se diminuiu para encaixar. Caraca, eu tô assim, chocada. Isso. Agora Chocada. você entende por que que eu sou apaixonada por isso. Oh, Quando você estava falando de atendimento, e você está falando de um atendimento seu, né? Então imagina se você sabe, digamos assim, antecipadamente, é isso que você teve que fazer todo um trabalho. Eu não sei sim, quantas sessões você demorou, não sei qual foi o processo que você utilizou, certo? Mas quando ela me traz, quando alguém me traz, certo? Olha, eu tenho hipotiroidismo, eu já sei de tudo isso que eu falei pra você. Então eu não caramba. preciso, não é que eu não preciso, eu vou só confirmar isso, tá? Olha, quando acontece uma situação assim, como é que você reage? Ou você não reage, certo e tal. E ela vai falando, e você vai vendo, ela vai se identificando totalmente. Então você já sabe que existe esse processo. Então, Sim, obviamente não, mas por na sequência, vamos dizer assim, né? Você sabendo do problema, já antecipadamente, do processo que está acontecendo ali dentro, você tem como trabalhar de uma maneira mais objetiva a pessoa. sim. Inclusive, assim, no trabalho que eu desenvolvo, por que eu primo por essa análise, assim, de início eu pego e reúno esses dados, porque eu achei muito interessante que você citou na semana passada, que você trabalha por sintomas, né? Você pega, tá acontecendo isso, aquilo. É mais ou menos o que eu faço, é mais ou menos. Porque eu É, vou pegando as etapas, mas eu não quero sim. falar de mim, eu quero que você fale pra gente. Manda. É, um mal-estar, assim, parece até, como que eu diria, obsoleto, porque todo mundo, a maioria tem, né? Mas é Sim. uma coisa que ainda não se tem tanto esclarecimento e parece assim, que todo mundo tem que saber e ficar sabendo sempre de novo, sempre, até que isso internalize. Enxaqueca. É o Ah, mal isso sério. aqui. Enxaqueca. Duas coisas importantes para se entender em quem tem enxaqueca. Aliás, eu sou um ex-enxaquecoso. Lá atrás, há 20, 30, quase 30 anos atrás, eu tinha muita enxaqueca, tinha muita dor de cabeça. Aí eu comecei a botar em prática o que a gente sabia, sabe? Sim. Que muito terapeuta não faz isso, né? Sabe Verdade. e tal, sabe como é que é, até que não põe em prática. Aí eu, quando eu botei em prática, passou, acabou e nunca mais tive, Aí. tá? Dor de cabeça. Então, o que que veio a ser a dor de cabeça? Eu fiz, inclusive, artigo de revista sobre isso, então eu falo tranquilo sobre dor de cabeça. A gente está falando de uma pessoa que é extremamente perfeccionista. Primeira parte muito importante. Então, as coisas têm que ser daquele jeito que foi planejado, tá? Daquele jeito que foi arquitetado racionalmente por essa pessoa. Se alguma coisa sai fora, ela não é que ela não tenha capacidade, ela fica pensando, por que que isso não deu certo? Por que que não foi assim como eu tinha imaginado? Tem que ser assim, tem que dar certo, tem que ser da forma que eu tinha raciocinado, tá? E fica remoendo isso e tentando achar o cis da vida, tá? É bem nesse aspecto o perfeccionismo. E lógico, gosta das coisas tudo muito perfeitas, para ele tem que ser tudo 100%, né? E muito racional. E uma segunda coisa muito importante, essa pessoa trabalha muito com certos e errados. São Hum, pessoas bastante inflexíveis nesse sentido. Não tem meio termo, tá? Eu acho que eu falei na outra live sobre inflexibilidade, eu vou falar de novo agora. Eu botei uma imagem cinza, né, no grupo e falei: escolham, é preto ou branco? Qual que vocês escolhem, né? Essa cor, a cinza, que cor que é? Preto ou branco? Aí as uhum. pessoas ficaram assim: não, mas isso é cinza. Não, não, é preto ou branco? Escolhe. Não pode ser cinza. Não tem meio termo. E o perfeccionista, aquele que tem dor de cabeça, funciona mais ou menos desse jeito. Não tem meio termo para ele. Ou é isso ou não é. Ou é 8 ou é 800. Tá? É muito, ou é certo ou é errado. Ou é por bem ou é por mal.
é tudo muito assim, os extremos, tá? Racionalmente falando. Então, esses mapas mentais muito inflexíveis, certo? Do perfeccionista, mas esse pensamento muito centrado, muito focado em certo e errado, bem e mal, tá? Sem flexibilidade nenhuma e tal. Aí você vai falar assim, tá, isso aí mexe muito com o emocional. É, mexe com o emocional, certo? E mexe também com o racional. Porque ele Sim. fica o tempo inteiro tentando entender por que, que não dá certo esse jeito dele pensar. Por que, que aquilo que ele planejou não está dando certo? Por que, que isso não está perfeito, entendeu? Usa demais o racional, o cérebro. Isso acaba gerando raiva, né, na pessoa, muita irritabilidade. Por quê? Porque não dá certo e ela não se conforma e ela quer que aquele negócio seja do jeito dela, certo? E a raiva vai vindo. Fígado é o que acaba afetando, e o fígado é que causa justamente as inflamações do corpo. É ele que fabrica uma série de substâncias que vão causar as inflamações do corpo, quando você machuca, ou quando você tem qualquer tipo de inflamação interna e tal. É ele que regula, vamos dizer assim, essa parte. Então, além de eu ser um perfeccionista e tal, exagerar no cérebro, eu ainda fico com raiva e o meu fígado sobrecarregado acaba inflamando o corpo quase que todo. Tem muita gente, inclusive, que tem dor de cabeça e tal, e acaba ficando inchado na hora, olho inchado, rosto É, inchado. É, e tô bastante. calangueando de novo. Sim. Menino, Um resumão, então, seria isso. Pessoas muito perfeccionistas, tá? Que tem mapas de atitudes, certo? Muito inflexíveis, tá? E, ao mesmo tempo, certos e errados, bem e mal. Trabalha muito com 8800. Não consegue trabalhar no meio termo, tá? Óbvio, com tudo isso, tem muita dificuldade de escutar opiniões diversas das nossa. dele, né? Porque ele é perfeccionista, ele Não, isso sabe o que é certo e sabe o que é errado. é E muito assim vai. verdade, esse bilhete, muito verdade. É. Eu sei disso porque eu fui assim. E Aqui, não é brincadeira. hello, hello. E Depois que eu fui o extremo disso, tá? depois que eu aprendi a flexibilizar, é muito interessante porque algumas coisas eu fico aqui calangueando aqui, né? Balançando a cabeça que sim, porque algumas coisas eu sei que eu já vivi e outras eu reconheço em outras pessoas e é exatamente esse comportamento para Sim. você ver como que as coisas. Gente, olha, é fantástico. Uma outra coisa que assim não quer calar, É, obesidade, Caio. tá. Antes da obesidade, me perguntou aqui, acabaram de perguntar aqui, como é que muda esse padrão? Acho que é a da dor de cabeça, né? A É, deve Ilza. ser. Deve ser. Deixa eu olhar aqui. Acho que sim. É da enxaqueca mesmo. Como é que muda? Isso. Eu respondo sobre obesidade, Sofredora de mas enxaqueca. só respondendo para ela. Ilza, eu vou te falar exatamente o que eu fiz, certo? É começar a perceber. Ah, tem um terceiro quesito aí na dor de cabeça que já envolve o perfeccionismo, tá? Que é a mania de querer controlar tudo, né? Sim! Tá? O controle também está envolvido na dor de cabeça. Eu lembro também que eu era muito controlador. Eu queria saber tudo onde estava, quem estava, onde estava, o que estava fazendo e tal. E queria saber e tal, porque parecia que me dava uma sensação de segurança, tá? Né? Uma É, sensação de segurança. É, só parei. Final da história, para mudar esse padrão da enxaqueca, tá? O que que precisa fazer? Primeira coisa de tudo, terapia. é. Eu indico por quê? Porque é a mesma coisa que eu falar para você, ó. Olha o que está escrito nas tuas costas. Está escrito alguma coisa nas tuas costas. Tenta enxergar para mim. Você não vai conseguir enxergar, certo? E quando eu falo costas, eu estou falando de padrões, tá? Automáticos que vêm desde a infância, nossa. Sim. Então você não consegue enxergar isso. Quem vai te ajudar a enxergar certas coisas, certos comportamentos, certas atitudes, certas posições de vida é um terapeuta, que ele vai te olhar de fora. Então você precisa estar aberto, receptivo para isso, tá? Eu estando Verdade. receptivo para mudança, para me flexibilizar, certo? Eita, não está saindo flexibilizar, saiu. Eu estando aberto a me flexibilizar e perceber que os meus certos e errados nem sempre são tão certos e tão errados, tem o certo e errado do outro, tá, e tudo mais. Se eu conseguir enxergar isso, eu vou diminuindo cada vez mais minha dor de cabeça. Tá? Perceber que eu não controlo nada a não ser eu mesmo.
Mas sim, você vai perceber isso normalmente em terapia, certo? Para mudar então esse padrão, flexibilizar, começar a prestar atenção, certo? Onde você pode ser flexível, a receber opiniões de terceiros, ou de segundos, ou de quartos, certo? Escutar um pouco mais as pessoas. Então tem várias coisas aí que podem ser feitas. E tem vários tipos de exercício também que você pode fazer para dar uma quebrada aí na dor de cabeça, tá? Finalizou dor de cabeça, padrão, e obesidade. obesidade. Esse, esse é Esse, dureza. esse. A Aqui, obesidade. respirar fundo Fala. aqui, porque vai ser chato amanhã. Então, lembra que lá na outra live eu falei para você e eu falo para todo mundo que quer entender da psicossomática? Pergunta, vá saber para que serve determinado órgão, para que serve determinada glândula, para que serve determinado tecido, certo? Qual é a função dele no organismo? Que a função que ele tem no organismo, muito provavelmente, vai ser muito parecida com alguma função nossa cognitiva, certo? Sim. Ou alguma função racional, tá? Para que serve a gordura no corpo? O que é a gordura? Estou perguntando para o Luciano. Tá perguntando para mim? Ah, eu E tenho que. para quem estiver vendo. Para que serve a gordura? Para mim não pode serve para nada. É o que a Ah, maioria responde. é. Eu também não sabia, só para atrapalhar, né? Poxa, É, é, vai. Não, não vou nem entrar nos detalhes. Vou- Não tá. vou nem. Então, eu fui estudar a fundo para saber para que serve a gordura. E a gordura para nós não, nada mais é do que uma reserva de energia, Sim. certo? É uma reserva de energia. Então, para que eu estou guardando energia? A Regina já respondeu aqui que ela sabe, nós já falamos sobre isso. A Regina é uma pessoa que a gente conversa muito. É para guardar energia, certo? Eu guardo energia para quando? Vai, Como? Luciane. Para quando que eu guardaria energia? Para que eu quero guardar energia? Para escassez. Para Então, Isso! Perfeito! Você tem escassez? Hoje? não, Ou você está comendo bem? tô, Você está tranquila? sim. Tá? Então, para que você guarda? Quando é que vai ter escassez? Futuro, Aham. certo? Se eu tenho medo de que vai me faltar no futuro, certo? Comida, afeto, Ó, emprego, qualquer coisa que você sinta medo que vá te faltar no futuro, você guarda energia. Você manda uma mensagem pro teu corpo, guarda aí, ó, eu não sei quando vai faltar, eu não sei quando eu não vou ter, certo? Esse é o primeiro aspecto da obesidade, tá? Se eu tenho muito medo do futuro, então não preciso nem dizer, né? Os ansiosos acabam engordando e tal, etc. Aí falam, não, porque é o remédio que tá tomando, é não sei o quê. Não. É um processo mental do ansioso. Eu não sei se eu vou ter amanhã, eu guardo para amanhã, eu guardo para amanhã. Tá? É mental isso. É uma mensagem que você manda para você mesma. Guarda aí que eu não sei se amanhã eu vou ter ou não, certo? Então, esse é um dos primeiros motivos, tá, da pessoa não conseguir emagrecer. Existe um uhum, processo de medo aí de faltar, medo da escassez, e não só de comida, de alimento. Pode ser de N coisas, tá? Pode ser um medo, como eu falei, do afeto, o medo de faltar amor, faltar emprego, faltar. sim. O campo aí é enorme, tá? Para sentir medo do futuro. Então, o comando que eu estou mandando é para guardar energia. Um segundo aspecto importante, que muita gente que já me procurou por causa do problema da obesidade acaba tendo, certo? É que a pessoa realmente quer se proteger de algo, Sim. tá? É Eu como se a olho esse gordura fosse uma proteção, tá? eu sempre olho esse aspecto, de querer se Isso, proteger. isso. E que não deixa de ser um medo de escassez do futuro, certo? Ou de um problema no futuro. Sim. Mas aí nesse caso, agora eu estou falando mais de um medo mesmo da violência, tá? Um medo de não ser amada, medos, como é que eu diria, mais é quando ela sofreu, digamos, muito trauma, certo? Principalmente do lado afetivo, e ela quer se proteger disso. Então, de uma certa forma, a pessoa se enfeia, que é para não atrair um Sim. companheiro ou uma companheira, tá?
Seria o segundo aspecto muito importante. A maioria, inclusive, dessas pessoas, tá, que engorda ou não consegue emagrecer por esse motivo, sofreram normalmente abuso quando era criança. E não precisa ser abuso sexual, tá? Tem abuso psicológico também, Sim. ok? Então ela tem que se Nossa, proteger disso. Fala que você falou que eu não vi. gente. Então, o primeiro aspecto é o medo da escassez, o medo de falta, de faltar, certo, no futuro. Hum, O segundo aspecto é a proteção, tá? E o terceiro, eu diria que é, como é que eu vou explicar isso para você? É porque cada caso é um caso, como nós bem sabemos, né? Como sim. terapeutas e tal, trabalhando nisso a gente sabe. Mas pode existir também uma necessidade extremamente inconsciente, tá? De guardar. Eu sei que parece que eu estou falando da mesma coisa, né? Do primeiro. Não, eu tô entendendo exatamente a distinção. Tá muito claro. Pode ficar tranquilo. Ótimo. É uma necessidade de guardar coisas, certo? Então, normalmente você vai pegar pessoas, às vezes são obesas, que tem mania de colecionador, de ser colecionador, de que não joga um livro fora, mas nem que seja de 1900 e bolinha, sabe? Tem dificuldade, acumuladores, digamos assim, tá? E esse Não, não acúmulo sei. poderia ser emocional também? Exatamente, obrigado. Eu estava falando, eu ia chegar justamente nisso. Então, não é só objetos, mas é um acúmulo, isso, emocional, tá? Que é guardar as coisas. E guardar no sentido de se apegar ao passado. Aí a pessoa se apega ao passado e guarda dentro dela vivências, até traumas, tá? Às vezes, que vão acabar motivando ela a guardar energia. É um pouco diferente daquele medo do futuro, tá? O processo. É mais um Sim. guardar no sentido de. Eu vou falar uma coisa meio esquisita, mas de sentido afetivo, sabe? Eu quero guardar isso para mim e tal. Eu não quero jogar fora, eu não quero jogar nada fora, certo? Eu quero guardar tudo que eu vivi, tudo que eu não vivi, etc, etc, etc. Então, eu acho que esses três aspectos pega bem assim o espectro da dificuldade de emagrecer ou a facilidade em engordar, Não, porque é fantástico. legal isso. Você não tem Tem gente noção, que você não tem ideia. Quanto que isso é fantástico. é legal, muito legal. E outra, se você determinar qual dessas três hipóteses, né, tá ocorrendo ali com a pessoa, você trabalha melhor a Sim. questão. Não deixa tão aberto, entendeu? Tal. Você fica mais objetivo. Mesmo que seja o tratamento e tal. Se a pessoa tem medo de escassez, você vai dar risada. Mas posso ensinar uma técnica? Pode, deve. Agora, Vou por ensinar favor. uma técnica, tá? Se a causa é o medo de escassez, o medo de faltar, tá? Eu tenho uma missão que é quase impossível para essa pessoa. Se você passar essa missão para uma pessoa que tem medo da escassez, ela não consegue fazer, ou ela vai ter muita dificuldade em fazer. E qual é a missão que você passa? Você chega a pessoa e fala assim: olha, você vai fazer seu prato normalmente de comida, vai fazer o seu copo normal, só que você vai comer 90%, 10% você vai deixar no prato. E 10% do líquido que você colocar, se você bebe na refeição, você vai deixar no copo. E acabou a refeição, acabou. Você vai pegar essa comida e vai jogar fora, no lixo. Caraca! Tem gente que já Olha, que tiver ouvindo vai surtar, falar: "Você tá louco, vou jogar comida fora". Aí você vai perceber o medo da escassez, entendeu? Tá? Por que não jogar 10% fora? Tá faltando? Vai faltar? Qual é, entendeu? O que tá rolando aí na cabeça? Quem tem um outro motivo, tá? Para isso, vai jogar numa boa. Então, se ele jogar numa boa, se conseguir tranquilamente, não é esse o problema. Tá? O medo dele não é de escassez. Pode ser o medo afetivo, pode ser aquele de desenfrear, pode ser guardar ansiosidade mesmo, de guardar reserva para o futuro e tal, mas não é esse primeiro. Então a técnica é essa. Se você tentar fazer isso e não conseguir fazer, o teu medo maior que gera a obesidade está nesse medo da escassez. caraca, gente. Pelo amor de Deus. Ó, É você não muito tem legal ideia. Eu já vi uma meia dúzia aqui que raspa o da pratinho cabeça. até o final. E, Eu gosto. É uma técnicazinha simples, né? não, cara, o segredo tá no simples. Essa é a Sim, verdade.
Sim. É o Sempre. 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 Ah, eu adoro coisa simples. Eu tive uma pessoa que eu atendi recentemente, Luciano, que não conseguia. Simplesmente não conseguia. E parece uma coisa absurda você falar, mas como que ela não consegue, né, e tal? Para quem está mais equilibrado nesse aspecto e tal, fala, como? Mas qual é o problema, né, de jogar 10% lá no lixo e tal? Não, por quê? Porque ela aprendeu lá na infância e tal, que não se joga comida fora. Uhum. É uma das Não, grandes crenças limitantes. eu tenho uma outra concepção aqui, mas não. Às vezes, talvez a pessoa possa desenvolver uma visão de que esses 10% é só o que ela tem. Porque Sim. tem coisas que condicionam. Por exemplo, vou colocar uma coisa que me aconteceu. O meu pai, quando meu pai ainda era vivo, desde criança, eu tinha um hábito. E eu construí isso, trouxe isso para a idade adulta. Acho que eu vou encerrar isso a partir de hoje. Mas eu sempre tive o hábito de beliscar no prato alheio. E o meu Ah, pai, tá. ele deixava um cantinho exatamente de 10% no prato dele. Nossa, ó, tive uma viagem aqui. Olha. Viajei na maionese. Por quê? Aquilo ali parecia que não era nada, mas foi um condicionamento de escassez. É só aquela parte. É só isso que eu Pode tenho. ser? Não é? Me deu esse Pode. insight. É só isso que você tem. Você não vai ter mais. É só isso. E aí a gente já pega pequenas coisas. Desenvolve um apego Sim, ansioso. Caraca! Ao vivo e a cores. sim. Porque eu sou dessas. Mas, não, Normal. é legal, é muito legal. Você tá vendo? Legal. Por que eu tinha que trazer você? O negócio é top. Usar roupas até que se desfaçam e mesmo assim ter pena de se desfazer. O que seria? Apego. Não? É apego total. Apego. E É apego justamente o que. bravo. Apego É, dos. Sabe aquele apego assim, monstro? É, sim. eu. Não. Enfim. A Mas pergunta é: por que não jogar fora? É isso que tem que ser questionado. Por que, que eu não consigo jogar isso fora? Tá? Essa é a pergunta que ela deve fazer. É Jacatai, é isso? O nome? É que o nome é, dela é diferente. é porque misturou tudo. Jacatai. Fez uma misturança. Mas, Tá. Caio, eu já tive dificuldade de jogar fora livros. Uhum. Quando eu morava numa parte, numa casa baixa, nós tivemos enchente Uhum. e eu tive um baú de livros que encheu de água. E eu fiquei meses. Eu tirei para fora os livros, estavam tudo molhado, tava Botou com pra aquela secar. água barrenta. E sabe o que eu tive dificuldade? De jogar fora. Eu fiquei meses com esses Sim. livros para jogar fora. Então, o apego, né, esse tipo de apego, ele é muito nocivo, não só à saúde, mas ao crescimento pessoal. A pessoa acaba se apegando a coisinhas. Ai, é ruim demais, mas enfim. Deixa para eu falar no Sim. ateliê da alma feminina, aqui é você que fala. Ponto. Tranquilo. Então, cara, a obesidade é massa. Não, eu te deixaria falando aqui a noite toda. Só sobre isso. E aí resolver o problema de um monte de gente que quer emagrecer. E o detalhe, um monte de gente que quer emagrecer e não consegue. Por causa Sim. exatamente dessas questões que você pontuou. E não adianta, ó, e faz dieta, toma remédio, e vai pra academia e, sabe, e não Sim. resolve nada. O que você sente quando pega nessa roupa? Qual a emoção? Isso. É um negócio tremendo. É triste. Porque quem tem o apego, a gente fica com pena. Eu vou falar pelo meu ponto de vista. A gente fica com pena de dispor, ainda que a gente saiba que o trem já tá tudo estragado. Tem um sentimento Uhum. de dó, de perda, né? E por isso o apego. Pelo menos na minha visão, para a gente caminhar mais um pouco, porque a hora Urge. é. Mas tem uma outra coisa, diabetes. Porque tem uma Tá. quantidade de gente que está desenvolvendo diabetes absurdamente. Direto e reto.
Tá muito alto. E uma outra coisa, né? Mas antes era as pessoas diziam assim, é uma doença de idoso. E, Hum, na verdade, tem muitas pessoas jovens que estão desenvolvendo, né? Gente com tem. pouca idade desenvolvendo diabetes. O que você fala para nós? Diabetes. Ai, ai. Alguns autores estavam falando que é falta de doçura na vida, Uhum, tá? Que é uma forma metafórica de falar de uma coisa extremamente séria. Na verdade, eu falo um pouco diferente e mais científico também. Eu tento sempre ser mais científico, tá? Mas essa pessoa perdeu a capacidade de gerar alegria interior. Ela uhum. perdeu a capacidade de gerar alegria interna, se sentir alegre por dentro. Aliás, muitos diabéticos gostam de muito fazer piada, gostam de ver os outros sorrirem, certo? Tem muitos comediantes, muita gente que. Estou falando sério, tá? Muito comediante que tem diabetes. Porque ele tem uma dificuldade interna em sentir alegria, em Nossa. despertar alegria dentro dele, tá? Por quê? Porque o pâncreas é justamente o que faz a insulina, certo? Uhum, Secreta, desculpa, a insulina. E é justamente aquele que vai quebrar lá o açúcar para transformar em glicose, tá? Que é justamente energia, alegria, tá? Na nossa vida. uhum. Então a insulina que o pâncreas fabrica, tal, é o que ia transformar açúcar em glicose. Então eu perdi a capacidade de produzir essa insulina, que é um Uhum. hormônio. Lembra? Olha os hormônios. Eu perdi a capacidade de gerar, de criar essa mensagem, tá, entre a minha mente e o meu órgão. Por quê? Porque eu guardei muito rancor, eu guardo muito rancor. Eu sou muito apegado ao passado. Eu Nossa. tive uma série de traumas, certo, na minha vida lá atrás, e que eu não aceito de maneira alguma o que aconteceu comigo. Tá? É uma série de processos aí que levam a pessoa a não conseguir gerar hoje, tá, e amanhã a alegria na vida. Não vou dizer felicidade, porque eu acho que felicidade é uma outra coisa. Mas é alegria mesmo, tá? Até pode se dizer, até usando uma linguagem mais psicanalítica, ela não consegue gozar a vida, Sim. tá? Achar as coisas boas. Normalmente são pessoas que em tudo acabam vendo o lado ruim daquilo, não conseguem enxergar o lado bom daquilo, mesmo que ela diga, não, mas eu enxergo, olha, aconteceu isso de bom. Internamente, ela tem uma dificuldade enorme em fazer um equilíbrio entre esse bom, o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. Tá? Então ela é muito apegada ao passado, guarda muita mágoa, guarda muito rancor. E esse é o grande problema. Guarda muita mágoa, guarda muito rancor. E muitas vezes reprime isso, reprime essas sensações ruins, tá? Só que o nosso sistema emocional tem uma coisa muito importante. Se eu reprimir demais a minha raiva, tá? Eu estou reprimindo não só minha raiva, eu estou também reprimindo a minha felicidade. Porque Sim. o sistema que gera essas emoções é o mesmo. Nossa. Nosso sistema endócrino é o mesmo, que gera a raiva e que gera o amor. Tá? Se eu reprimo demais a raiva, eu estou reprimindo, eu estou suprimindo o meu sistema límbico, tá? O meu sistema endócrino. Então, eu também não consigo mais sentir alegria, também não consigo mais sentir felicidade, também não consigo mais gozar a vida. Deu Gente, para entender isso? terapia online. Comprei cópia. Então, a diabetes resumida é esse processo, tá? A pessoa, por algum motivo, aí tem que ver em terapia mesmo, porque ela perdeu essa capacidade de gerar alegria. Ou ela reprimiu muita coisa ruim lá, Uhum. tá? Ou ela, por algum motivo, algum trauma maior, alguma coisa lá do passado dela, acabou reprimindo até os próprios sentimentos, Sim. tá? Nossa, é muito importante essa nossa conversa, mas eu vou ter que andar. Ande, AVC. AVC. O AVC tem muito a ver com o enxaquecoso, tá? Com a dor de cabeça, Uhum. né? Dor de cabeça lembra daquele processo. Os Sim. perfeccionistas, muito racionais, tudo é bem ou mal, certo e errado, tudo tem que ser no racional, certo?
emoção, sentimento, para quem tem enxaqueca, tá? Muitos aí vão falar que não, que sentem as coisas e tal, tranquilo, sentem. Mas isso é uma coisa indesejável. Eles não gostam muito de lidar com sentimentos e emoções. Sejam sentimentos e emoções ruins, sejam sentimentos e emoções bons, tá? Embora ele sinta, ele tem uma dificuldade de lidar com isso. O AVC digamos que tudo isso levado a X potência, tá? Num determinado episódio na vida da pessoa. Então, Nossa. houve ali uma situação, digamos assim, que ela não aceitou racionalmente, em hipótese alguma. Ela não aceitou aquilo ter acontecido. Ela não aceita. E eu até gostaria um dia de falar sobre isso, de aceitar e não aceitar, porque aceitar, tá? Não aceitar e aceitar não é uma questão muito de escolha. Se uma coisa aconteceu na tua vida, tá? Você aceitar não quer dizer você concordar. Vamos dizer, você está andando com o teu carro na rua, tá? Vem um carro e bate no seu carro, certo? E aí você Uhum. não aceita aquilo e sai para cima e vai bater no cara e sabe, ou vai discutir e não sei o quê, porque isso não podia ter acontecido. Eu nem estou falando de se vai pagar ou não. A pessoa fica tão brava, tão irada, porque aquilo não poderia ter acontecido. Mas aconteceu, meu Deus, e não tem. E não adianta você estribuchar, não adianta você bater, não adianta você fazer nada, porque aquilo ali aconteceu. Você não vai voltar atrás, entendeu? Isso é aceitar a situação. Você não Verdade. concorda, não é legal para tua vida, te atrapalhou a vida, vai te causar uma série de transtornos e tal. Mas eu aceito que isso aconteceu, porque aconteceu e eu não posso fazer nada. E aí eu vou lidar com essa situação real. Putz, bateram no meu carro. Bom, vão ter que acionar seguro, vou ficar tanto tempo sem carro, entendeu e tal. Tranquilo. Isso é aceitar, tá? Não é que você está concordando com o cara ou concordando com a situação. Então, essa parte da aceitação eu acho extremamente importante entender. Que aceitar não quer dizer você concordar. É só você aceitar que aquela situação aconteceu e você não pode fazer mais nada. Já foi, já aconteceu. Não há o que se Verdade. fazer a respeito disso, né? Você não consegue voltar no passado para resolver uma questão. Muito verdade isso. O infarto, Caio. Infarto do miocárdio ou infarto do coração, pode ser tem outras válvulas lá que para infartar também, não é só o miocárdio, não. Coração é uma bombinha maravilhosa, né? Uhum. Se você um dia parar para estudar um pouco, ou só para ver como é que é o coração, é uma coisa assim impressionante, viu? Ele bate a nossa vida inteira, ele tá lá e tum, e pulsando e mandando sangue, né, para o corpo Uhum. todo. Você tá sentada, né? Tô. Você Tô sabe o certo. que são 97 mil quilômetros? Ai, sei não. Ó, eu tenho condições de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas uma coisa que eu não consigo fazer é quando eu estou conversando, uma coisa que está muito no meu interesse e eu tiver que quebrar o raciocínio, eu fico totalmente número paralítica. Tá, mas eu quero que você entenda que o quão bonito é a nossa corrente sanguínea. São 97 mil quilômetros de veias Nó, que o coração alimenta, certo? Ele que bombeia todo esse sangue para alimentar 97 mil quilômetros. E é mil mesmo, tá? Não é 97 quilômetros, não. É 97 mil quilômetros, de veias até os alvéolos, tá? É uma coisa assim impressionante. Então, o que faz o coração? A gente fala que sangue é vida. E o coração é o controlador da vida. Ele que controla a vida. nossa. Né? É ele que controla o pulso. Se você está precisando de mais energia, ele vai bater mais forte, não vai? Sim, Que é sim. para te alimentar. Então, você precisa correr, ele vai bater mais forte. Se você está triste ou você está magoado e tal, ele vai bater mais fraco. E não é à toa que fala que o coração é um sensor nosso das nossas emoções, né? Uhum. Resumindo a história, ele tem uma capacidade, certo? Ele tem uma capacidade física mesmo de bombeamento. Se eu tenho, e isso eu acho muito, eu uso o coração como um exemplo típico para quem não acredita em psicossomática, tá? Mas eu pergunto assim, posso interromper o seu raciocínio, fazer uma pergunta? O Pode. seu? Você já ouviu falar de alguém que recebeu uma notícia muito boa ou muito ruim e morreu de infarto? Sim, sim. Que coincidência, não? Fala, Caio.
Não é uma coincidência? Não, mas não é uma coincidência. A pessoa recebeu uma notícia naquele momento, E caput. teve uma reação emocional e teve um infarto, né? Para Sim. aqueles que não acreditam em nada de emocional, que isso não mexe com o corpo, isso não tem nada a ver com o corpo, né? Mas é uma coincidência impressionante, né? Na hora que a pessoa recebeu a notícia ali, Sim. teve um baque emocional, o Isso coração aí, trava. isso aí já aconteceu, por exemplo, em época de Copa, né? A pessoa Sim, morreu na hora que o time perdeu. perfeito. Eu já soube de pessoas que vieram a óbito por infarto, na hora que souberam de notícia de morte de algum parente, né? Aconteceu Sim. com uma mulher, ela soube da morte de um parente, não resistiu, horas depois ela infartou. E, Uhum. enfim, meu pai não deu conta, que ele morreu também, faleceu de infarto, Olha lá. justamente depois que a gente lavou nossa roupa suja de trocentos anos. No outro dia ele Hum, infartou. Então, é. não tem como não pensar dessa Sim, forma, né? É muito claro, muito claro. sim. É, agora que você falou isso do pai, eu tô até com medo de falar. Fala, Caio, Mas pode falar. falar de uma maneira mais resumida. A pessoa, quando ela sofreu, tá, naquele determinado momento, algo que realmente superou a capacidade dela, tá, emocional, de lidar com aquela situação, tá, Uhum. aí ele pode ter um infarto. É, superou a capacidade de bombeamento do sangue, entendeu? Ele precisou, foi muito além. Na questão do meu pai, por que eu entendo assim? Por que ele chegou a esse ponto e também isso serve para mim de baliza, né? Toda vez que eu começo a ultrapassar, isso serve para mim de baliza. Meu pai, ele tinha, só para você ter ideia, ele tinha essa tireoide que você falou do início, aqui da Aí, pô, defesa. Isso. aí, hiper. Então, o meu pai, ele se defendia muito e ele tinha Perfeito. muito medo das coisas, da vida, de tudo. Então, nós, né, os filhos, tivemos diversos problemas, mas eu fui a ovelhinha negra, né? Então, nós tivemos Hum, muitas questões. E o dia que a gente, assim, conseguiu ter aquela conversa desarmada, choramos, se perdoamos e foi assim, lindo. Eu vim para casa com aquele sentimento de que agora eu vou me relacionar com meu pai como eu nunca me relacionei antes. No outro hum, dia, a notícia veio de que ele tinha infartado. Então faz sentido isso que você uhum. falou. Ele não suportou ter que lidar com aquela situação que ele desconhecia. Que uma das falas dele comigo foi essa. Perfeito. Eu não sabia que eu tinha te causado tanto mal. Foi isso que ele falou comigo. Pronto. Eu Perfeito. não sabia. Me perdoa, mas é perfeito. É Porque, perfeito. explique-se. Não, essa fala dele, ele, quando ele percebe isso, certo, que ele não tinha causado tanto mal, é óbvio, ele vai rever a vida dele inteira. É a mesma história que eu falo em terapia, que você tem um insight. Uhum. Nossa, eu nunca tinha enxergado isso desse jeito, certo? Na mesma hora, às vezes, a pessoa fica meio esquisita, ela fica meio parada. É que tá Sim. tudo sendo refeito lá atrás. É como se ela tivesse percebido uma coisa que nunca tinha percebido antes. Aí ela tem que refazer na cabeça dela, na cabeça, na mente dela, né? No, Uhum. toda a estrutura dela, um monte de situações anteriores. Porque até aquele momento ela acreditava que a coisa era de um jeito. E agora ela percebeu que não, que era de outro. Então lidar com isso não é fácil. Não Não é é, fácil. não é. Não é fácil. Pra gente caminhar dores fortes na panturrilha e pancreatite, que alguém colocou lá na frente, mas a gente tá aqui, tanta profundidade que, ai meu Deus, nossa. 4 minutos, dá tempo? Então, Panturrilha, vou falar de panturrilha, fale. tá? Uhum. Panturrilha. Essa pessoa que está sofrendo de panturrilha, para ser bem, bem assim, objetivo, tá? Tem alguma posição que você está mantendo? Ana? É a Ana, Ana Neri. Eu sei quem é. Oi, Ana. Essa que está perguntando, né? Uhum. Alguma posição que ela está tentando manter, certo? Que ela está sendo extremamente inflexível. Tá? Ela está tentando manter uma posição na vida dela. Tá? E aí pode ser em qualquer aspecto da vida dela, pode ser no Aham. relacionamento, pode ser com o filho, pode ser
com família, pode ser com dinheiro, pode ser com qualquer coisa, tá? Política, religião, qualquer tipo de crença. É uma posição que ela está tentando manter e ela vê que está sendo extremamente difícil manter essa posição. Uhum. Tá? Vai doer normalmente da panturrilha. É muito. Nossa, é muito. Gente, pelo amor de Deus. Vai, antes, sabe, Então, pancreatite, pode falar? oh, pode, Hã? pode. Fala, Na pode falar. pancreatite, nós estamos falando do pâncreas, que é diferente da diabetes, tá? Uhum. Diferente da diabetes. A pancreatite vai falar para nós de uma inflamação, certo, no pâncreas. Então, pode ser um excesso, tá? Por incrível que pareça, pode ser um excesso de prazer ou um excesso de desprazer. A pessoa que está com Uhum. pancreatite está tendo emoções muito fortes em relação a prazer, a prazer Não. na vida, tá? Alegria na vida. Ou muito prazer demais, ou nenhum prazer, zero. Tá? Só para Caramba. direcionar a pessoa. Ah, E tá. agora vamos se despedir, que vai acabar. Poxa vida. Mas, hein, olha, vai ser quarta ou quinta-feira que vem de novo. Para esse pessoal vir com a gente Faz e já vir quinta, com vamos fazer quinta mesmo? quinta-feira. Gente, Quinta. Fechou. quinta-feira, às 21 horas, nós vamos estar aqui de novo. E, olha, se o Caio deixar, eu vou gastando ele. Não vou contar para vocês agora, vai conversando. Mas, olha, Caio, obrigada, tá? Muito Tá. obrigada. Mas, ó, só para Abraço. fechar com chave de ouro, tu não tá me gastando, tu tá me aumentando, Ah, então, ó. entendeu? É uma experiência muito boa isso, certo? Ah, Trocar isso é muito legal, que massa. E tá? pra mim é maravilhoso, tá? São horas assim. E a nossa live é top. Nosso Ibope tá bom. Você viu, né? Assim é Então, bom. muito obrigada mesmo. E quinta-feira, eu tô ansiosa, já tô animada para quinta-feira que vem, tá? E essa Legal. live vai sendo assistida. Tem muitas coisas que a gente quer falar. Tem gente que colocou aqui sobre fibromialgia e eu anotei aqui para a Tá. gente abordar na próxima. E vamos Na ver o que primeira nós falamos um pouco sobre isso, né? falamos. Só para saberem aí. Eu até tinha te falado que eu queria reabrir hoje esse tema, só que a obesidade ganhou, então tá valendo, Tá. tá? Ó, obrigada. Grande abraço para todo Outro. mundo.